Pessoal, que Deus abençoe. Mais um momento em que o Espírito Santo de Deus ele está preparando para nós. E eu quero deixar um ensinamento sobre honra. Todo dia eu recebo mensagens. Pastora, preciso entender a aplicação da honra. E o que a honra tem a ver com as batalhas espirituais? Tudo. Nós temos uma cabeça, uma mentalidade de acharmos que a batalha espiritual é quem fala de jejum, é quem fala. Não, irmãos. Batalha espiritual começa na mente. Quando nós entendemos que ter uma mente renovável é estarmos permissíveis aos ensinamentos e aos princípios da graça de Deus, começamos a ser modelados para que possamos atingir os altos níveis espirituais que Jeová tem para nós. Nós ficamos muito presos. Ah, porque batalha espiritual é jejum, batalha espiritual. Irmãos, batalha espiritual é convivência divina. Batalha espiritual é o sangue de Cristo. Batalha espiritual são os mergulhos nas águas profundas da intimidade com Cristo. Batalhas espirituais é viver uma vida de renúncia espiritual e uma vida de propósitos. Então eu quero ministrar hoje aqui para vocês 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 27. Vamos estar falando sobre o profeta Eli, que foi separado para o sacerdócio, para servir. E todas as vezes que eu me proponho a servir, eu estou gerando honra diante do trono da graça de Deus. E por isso vivo uma vida abundante, porque o Deus que eu sirvo, ele me honra. Ele me guarda, ele me protege, ele cuida da minha família, ele cuida daquilo que eu carrego, ele cuida dos meus negócios. Mas quando eu paro de servir o meu chamado, a honra fica bloqueada. No caso do profeta Eli, os filhos de Eli estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E Eli põe o coração nos filhos e tira o coração do propósito que era servir a Deus. E aí Deus usa um profeta para dizer: eu, a partir de agora, estou desmerecendo você, porque você passou a me desmerecer. Ele bota o coração nos filhos, não corrige, e a maldição entra no propósito de cura, libertação, transformação e transbordo que o céu tinha para ele. A proteção espiritual que havia sobre o ministério de Eli, a proteção espiritual que havia sobre a casa de Eli, ela é arrancada, porque Eli se torna um fraco que põe o coração nos filhos e tira o coração do primeiro lugar, que é Deus. E para nós está um alerta, para você que gosta de saber sobre batalhas espirituais. Quanto nós temos colocado os planos de Deus em terceiro plano, por causa de filho, por causa de emprego, por causa disso, por causa daquilo. Deus nos entregou um propósito e nós rompemos o propósito por causa das emoções. E dentro do campo das emoções está o cansaço, o desânimo. Ah, eu não vou fazer isso agora por causa disso. Eu estou sempre criando uma desculpa para o propósito que Deus me chamou para viver. Mas ele recebe uma proposta. E dentro daquela proposta, nós temos que aprender a nos desenvolvermos diariamente. Não é que recebemos algo de Deus e vamos descansar. Ah, Deus me levantou como profeta, agora eu vou fazer do meu jeito. Porque você está corrompendo o propósito de Deus. E deixa eu te contar um segredo. Ninguém que corrompe o propósito de Deus vai sair impune. Quando ele quebra o pote da proposta, é uma metáfora que eu estou usando, para olhar os filhos e passar a vista grossa para os filhos que eram perversos, ali Deus manda um profeta até Eli dizer: a partir de hoje, você será desmerecido pela desonra que você passou a gerar em mim. E quantos de nós temos sido geradores de desonra no propósito de Deus? Queremos fazer de qualquer maneira, tratamos o propósito de Deus de qualquer maneira e depois queremos ser honrados. Só que esquecemos que a Bíblia fala: eu honro os que me honram. E no caso de Eli, está escrito aqui, ó, no versículo 29 do capítulo 2. Por que coiceais? Porque está indo contra o meu propósito, contra o meu sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei da sua morada. Deus ofertava manjares
namorada de Eli, porque Eli era um prestador de serviço para o reino. Olha que coisa poderosa. E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz Jeová, Deus de Israel, dizia, eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaram perante minha face, perpetuamente. Porém agora, diz Jeová, nunca faça eu tal coisa, porque aos que te honrarem, honrarei, porém os que me desprezarem serão desprezados. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo o desprezo em todas as áreas da sua vida. E elas não entendem, mas é porque elas tiraram Deus do primeiro lugar. Isso é um dos princípios de batalha espiritual. Para você que quer entender, muita inveja, muito olho grande, muita retaliação, eu vivo batalha espiritual. Irmão, não adianta falar sobre jejum e oração se você não quer seguir princípios. Não adianta ouvir falar de princípios se você não quer ouvir falar de honra. É uma coisa conectada com a outra. Então, aprenda a obedecer os princípios. E o maior deles é colocar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus abençoe poderosamente. Envie este princípio para pelo menos 10 que tiver na tua lista. Comente, compartilhe e curta. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tchau, tchau.